braço assistencial do sistema OAB-RS, a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul tem como missão cuidar da saúde e do bem-estar dos colegas e de seus dependentes. A entidade oferece uma série de auxílios financeiros, estrutura e espaços para o exercício profissional, atendimento em saúde, além de centenas de descontos e vantagens em produtos e serviços conveniados. Estimulamos ainda a prática esportiva e a confraternização entre a classe por meio de eventos e ações pensadas exclusivamente para a advocacia. Saiba tudo o que a Caixa tem para te oferecer em www.caars.org. Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas, queridos e queridas colegas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à Conferência Estadual da Advocacia em formato digital e inédito que está ocorrendo. Hoje é o último dia de conferência, mas não menos importante. Desse modo, parabenizo efusivamente o nosso presidente, Dr. Ricardo Ferreira Breyer, e a nossa coordenadora científica da Conferência da Advocacia, doutora Fabiana Bart, pela organização do evento, que já chega a 6.000 inscritos no âmbito da advocacia gaúcha. Apresento-lhes, então, os nossos palestrantes, debatedores e a nossa relatora do painel Advocacia Digital. Eu me chamo Antônio Zanetti, sou presidente estou presidente da comissão da Jovem Advocacia da OAB-RS e também sou membro consultor da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos palestrantes, então, do painel Advocacia Digital, um deles é o Dr. Paulo José da Silva, advogado, gerente de Legal Operations do Mercado Livre, técnico em administração de empresas, pós-graduado em Direito Civil e do Consumidor, com extensões na área de Direito Contratual e Bancário, associado à Associação Brasileira de Jurimetria, cofundador do Jurtec e coordenador do curso de Legal Operation na Future Law. Também a doutora Ana Amélia Mena Barreto, advogada e membro da Comissão Nacional de Tecnologia do Conselho Federal da OAB. Como debatedores, teremos o nosso caríssimo Felipe Malman, advogado, presidente da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação da OAB-RS, que não tem medido esforços para realizar essa ponte entre a advocacia e o meio digital. E também com a mente brilhante do nosso querido doutor Ricardo Ranzolin, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB-RS e também conselheiro federal, não mede esforços para que a advocacia, sobretudo a advocacia jovem, que está aqui em peso em nosso painel, possa ter uma ideia
mais avançada a respeito dos meios alternativos de conflito, arbitragem, e para que consiga sair um pouco, não é, presidente Ricardo, do Poder Judiciário, da morosidade do Poder Judiciário, e ir para a especialização que é a arbitragem, uma arbitragem mais concisa, efetiva e célere. E como relatora, por última, mas não menos importante aqui na nossa apresentação, a nossa querida conselheira Regina Pereira Soares e corregedora-geral adjunta da OAB-RS, que também é uma advogada que não mede esforço nos interesses da Ordem dos Advogados do Brasil, na advocacia e na cidadania. Os palestrantes terão 25 minutos de fala cada um e os nossos debatedores 15 minutos. A nossa relatora, ela irá fazer toda uma análise das palestras, debates e incluir posteriormente, então, no e-book que será disponibilizado para toda a advocacia do Rio Grande do Sul. Tenham todos um excelente painel e passo de imediato a palavra para a doutora Ana Amélia Mena Barreto para a sua exposição. Boa tarde, prazer estar novamente com a Advocacia do Rio Grande do Sul. Malma, obrigadíssimo pelo convite para novamente estarmos juntos, é sempre um prazer. E eu cumprimento a mesa na pessoa do doutor Antônio Zanetti e da doutora Regina, né? a conselheira presente aqui. Muito obrigada. Eu queria, antes de fazer uma observação, antes de compartilhar minha tela aqui, que há mais de 8 anos eu trabalho com processo eletrônico desde do Rio de Janeiro, né, Malma? Então, a gente fica tão antiga que a gente se chama de clássica até, para não dizer vintage, né? Então, a gente só vai se renovando, que tudo que você já viu, você continua a ver novamente. E que bom que os advogados saibam que eles têm uma instituição de classe que muito bem representada aqui pelo Felipe, que mais do que nunca continua, permanece lutando principalmente pelas nossas prerrogativas. A evolução do direito é bem-vinda, mas violação de prerrogativa, graças a Deus, hoje é crime. Em 2014, eu escrevi um artigo Violação Tecnológica de Prerrogativas. Passado tantos anos, né, Malma? Ele ainda se mantém, infelizmente, ele ainda se mantém atual, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela, pedir o Cristiano para me ajudar, né? Vocês já estão vendo? Já? Então, vou botar aqui no maior, tá? Ok? Para vocês enxergando aí? Então, vamos lá. Coube a mim, junto com o nosso querido doutor Paulo, dividiu o painel com o Paulo para falar sobre automações no judiciário, na advocacia, o impacto desse novo normal. Ok? Bem, é importante que eu queria trazer para vocês aqui uma frase do Silvio Meira, que é um ativista digital, preside o Porto Digital, que é uma iniciativa maravilhosa, e tem feito, nesse período de pandemia, nós temos, graças a Deus, tido acesso a um compartilhamento inédito de conhecimento e, principalmente, de forma gratuita, né? E eu gosto de usar essa frase dele, que tem muito a ver com a advocacia, né? Vamos ler juntos. O que aconteceu agora foi um apocalipse digital. Fizemos o download de 25 anos do futuro para o presente. Foi essa a impressão de quem ainda estava no analógico teve. É isso. Os nossos colegas que ainda resistiam à informatização da justiça, agora nós podemos dizer que não tem volta, não é? Por quê? Porque o Poder Judiciário ele não viveu uma transformação digital, ele viveu uma revolução digital, porque ele, em 2 meses, ele implantou o que não conseguiu fazer em 5 anos de CPC e em 14 anos da lei do processo eletrônico. Bom,
Em consequência, né, dos atos desse momento de crise, nós tivemos uma epidemia de normas processuais, lideradas pelo CNJ, ok? Agora, é importante que nós deixemos claro que todas as normas editadas pelo CNJ nesse período, eles ressaltam que elas são transitórias e excepcionais, previstas para durar apenas durante o estado de calamidade. A pergunta que eu deixo é: será que a gente consegue voltar para trás outra vez de novo? Dá para ser tudo como foi? Dá para deletar tudo aquilo que foi criado para que a justiça não sofresse nenhuma solução de continuidade? Né? Isso que nós vamos ver tão logo acabe essa situação de crise. A retomada prevista pelo CNJ se dará de forma gradual e sistematizada, sempre dependendo das condições sanitárias das comarcas. Então, hoje eu não tenho condição nenhum de nós tem condição de dizer quando voltará, porque vai depender de cada estado e de cada situação das comarcas, ok? Bom, quando nós estamos falando no plenário virtual, esse aqui do STF, não é? Nós passamos a viver novas regras que nem sempre também vão cumprir com respeito às nossas prerrogativas. Numa manobra inédita, o plenário virtual do STF fez uma mudança no regimento, dizendo no seguinte sentido, que não estando presente o voto do ministro no plenário virtual, a sua abstenção seria computada como acompanhando o relator. Né? Fica difícil entender uma pessoa que não quis se manifestar, entender a manifestação negativa dela como positiva e acompanhando o relator. Então, corroborando o que nós dissemos no início, mais uma vez a OAB foi chamada para defender as nossas prerrogativas, requerendo que o STF reconsiderasse. E foi atendida pelo STF, dizendo no seguinte sentido: a falta de manifestação, né, de colocar o voto no plenário virtual, por óbvio, vai ser entendida como uma abstenção. Né? Bom, deixo claro aqui com vocês a competência privativa do Conselho Nacional de Justiça em regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico, assim como velar pela compatibilidade de sistemas. Essa foi trazida após o CPC, audiências públicas que nós participamos, e trazida pela resolução 234, ou seja, nós estamos falando da competência primária e privativa do Conselho Nacional de Justiça de regulamentar o processo eletrônico e as práticas processuais por meio eletrônico. Mas, novamente, o que nós estamos vendo é uma pluralidade de regras, procedimentos e prazos. Nenhum tribunal aceita seguir exclusivamente as regulamentações ou as disposições propostas pelo CNJ. O que isso significa para a advocacia? Significa que eu continuarei com a necessidade de consultar, se é que será uma informação fácil de ser localizada, qual é a regra que aquele determinado tribunal adotou. Quando nós falamos de sustentação oral à distância, nós vamos lembrar que o CPC de 2015 permitiu essa prática desde que o advogado tivesse em domicílio diverso daquele onde estava sediado o tribunal. Agora, eu ressalto o seguinte: a sustentação remota, né, ela é em tempo real, ela é durante a sessão de julgamento. Então, não há necessidade de eu enviar um arquivo que seja devidamente, cujos parâmetros estão informatizados pelo tribunal, porque cada um vai aproveitar de uma determinada forma. Eu vou ter que entrar na sala, não é? E não tem que enviar nenhuma sustentação. Nós não estamos falando de memorial, ok? Portanto, a inscrição e o encaminhamento,
né? E nos diversos 91 tribunais do Brasil, tem prazos e procedimentos diferenciados. Ou seja, nós vivemos a mesma epidemia de normas. Agora, nesse novo anormal, né, nós temos, que eu chamo de novo anormal, porque normal não é ainda, né? Quantos acontecimentos, não só em relação aos magistrados, como também aos advogados, durante a sustentação oral. Só vou lembrar de alguns aqui, né? Advogado no Rio de Janeiro faz sustentação oral sem gravata. Já sei que em outros tribunais não aceita, não sei dizer qual, né? Um advogado foi junto com a sua cliente, foi presencialmente fazer uma audiência, né? Chegou lá e descobriu que a audiência era virtual. Então, ele entrou no carro e fez audiência com a cliente dentro de um carro. Recentemente, uma advogada fez uma sustentação oral dirigindo, né? E foi devidamente reprimida, recebeu uma reprimenda dos julgadores que pediram que ela parasse o veículo. Ou seja, nós estamos nos acostumando com esse novo anormal, não é? E são coisas que acontecem, infelizmente. Outra coisa que nós devemos levar em consideração com essa automação tão pouco tempo do judiciário, é que nós temos também que prestar atenção, é necessário prestar atenção na infraestrutura de acesso à internet que nós temos, né? Não são todas as regiões que têm uma qualidade de transmissão. E sem internet de qualidade não se realiza a conexão. Mas eu assisti uma sessão do STJ, por exemplo, em que por mais de 15 minutos tentava-se dar conexão para os ministros entrar, né? Ou seja, o advogado não tem essa assessoria. Nós vamos precisar fazer todo esse procedimento sozinho, né? Recentemente também, o Malma deve ter visto isso, né? No TJ do Nordeste, foi da Paraíba, uma advogada estava fazendo a sustentação oral dela em Pernambuco, e o desembargador disse que ela estava muito longe, por isso que a transmissão estava ruim. E graças a uma compreensão do presidente da turma, foi adiada, não é? Ou seja, essas audiências e outros atos processuais, onde é que elas são realizadas, não é? O CNJ disponibilizou gratuitamente, vocês devem saber, através de um termo de cooperação técnica, com a plataforma Cisco Webex, ok? E que se é gratuita, esperava-se que todos os tribunais utilizassem essa plataforma. Mas eu quero até parabenizar a Legal Cloud pelo levantamento que ela fez, estou dando a fonte aqui. Como vocês veem, não são todos os tribunais que adotaram a plataforma gratuita disponibilizada pelo CNJ. Então, o advogado vai ter que primeiro saber qual a plataforma que o seu tribunal adotou, né? Então, por exemplo, da Microsoft, nós temos esses tribunais, né? No Zoom, temos esses tribunais. No LifeSize, que eu conheci ontem, tá? São 3 tribunais. No Hangout, nós temos mais, né? E esse eu também não conhecia, chama Escriba, criado e adotado pelo Tribunal de Justiça de Roraima. Ou seja, antes do advogado tentar fazer o seu ato processual à distância, o que ele precisa? Saber em qual plataforma ele terá que entrar, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, da dificuldade, no TJ do Pará existe uma para primeiro grau e outra para segundo grau, que nem estava indicada ali, que é a Oversea. Ou seja, é preciso que a gente ressalte que a entrada se dá de forma diferente em cada plataforma. E vamos combinar que entrar numa sala virtual absolutamente é um procedimento lógico ou fácil, né? Ou seja,
nós tivemos aqui na OAB de Roraima, Felipe, o nosso colega, que também é Felipe, de lá, né? De Rondônia, desculpa. Cada justiça especializada trabalha com uma plataforma. Então, ele, como presidente da Comissão de Processo Eletrônico e Tecnologia, ele teve que aprender cada um deles para poder capacitar os advogados de Rondônia. Portanto, vocês veem que continua não sendo um procedimento lógico para nós, advogados, trabalharmos com o processo eletrônico. Não por nenhuma incapacidade nossa, mas, na verdade, pela quantidade de sistemas e formas e procedimentos distintos. Ok? Bom, a audiência por meio de videoconferência, ela também já estava prevista no CPC, ok? E foi, na verdade, bem combatida, principalmente a audiência de instrução, se for realizada por meio digital. Por quê? Nós temos alguns problemas em relação a isso. Eu considero que o ato processual à distância ele deveria ser opcional e não obrigatório, né? As audiências virtuais que ocorrem nos tribunais de justiça também traz alguns problemas para os advogados, né? Porque, veja bem, a OAB também, mais uma vez, deixa eu explicar aqui, já pediu ao CNJ, já requeriu ao CNJ a retomada facultativa das audiências de instrução. Por quê? Se houver necessidade da oitiva de testemunhas, né, e também as partes comparecendo, aí eu pergunto, o advogado vai levar as pessoas, né, a parte para o seu escritório, já que o escritório está fechado, vai levar para sua casa, e as testemunhas? Ou seja, nós partimos também de algumas dificuldades, né? Ou seja, o que está pacificado é que, quando haja concordância dos interessados e visando preservar a segurança na produção da prova, que elas só sejam realizadas virtualmente mediante a concordância das partes e seus advogados, até que as testemunhas possam ser ouvidas nas dependências dos foros. Eu volto a ressaltar para vocês que nós não somos contra a informatização do Poder Judiciário, só que é necessário que a advocacia seja ouvida, coisa que nunca aconteceu antes. Nós temos sempre que correr, já que nós não somos ouvidos previamente, devemos, então, depois entrar, requerer, ligar no CNJ, nos tribunais, ou seja, para fazer valer as nossas prerrogativas também, né? Bom, na conciliação virtual, nós temos também pode ser realizada de forma online, né? Por meio eletrônico, dentro nos termos da lei, né? Só um minutinho aqui. Bom, e nessa questão das audiências virtuais também, nós encontramos, às vezes, algumas incongruências dos nossos colegas quanto à forma de apresentação, né? É necessário que, se nem os magistrados todos estão de beca, inclusive no Supremo Tribunal Federal, é necessário que a gente também saiba se comportar. Eu acho que é um novo normal e que exige de nós também a liturgia também, né? Bom, em relação às audiências de conciliação nos juizados especiais, né, existe a lei nova da conciliação não presencial nos juizados especiais cíveis, diz que, se o demandado não comparecer ou se recusar a participar, né, dessa tentativa, o juiz togado vai proferir a sentença. Ou seja, há uma necessidade de chamar o feito à ordem e explicar ao juiz por que você não está se recusando, quais são os motivos pelos quais, né, você não poderá, então, comparecer por alguma dificuldade técnica de acesso, inclusive do seu cliente, ok? Quanto à suspensão de prazos, existe a resolução do CNJ,
no sentido de que os prazos processuais, né, eles devem ser suspensos com a mera alegação da parte, o advogado, mas precisa ser o quê? Requerido, né? Ou seja, se a parte informar ao juiz, né, a impossibilidade da prática do ato, né? O prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação. Então, vocês vejam como é necessário que nós, advogados, conheçamos todas essas resoluções extraordinárias do CNJ, além daquelas que foram emanadas pelo tribunal pelo qual você atua, para que nós possamos saber aonde nós estamos pisando, ok? E aqui também, informando a vocês que o Supremo Tribunal Federal, né, ele editou uma nova resolução, agora em julho, trazendo um novo formato de acesso ao processo judicial eletrônico na sede do tribunal. Tá? É permitir que os sistemas passem a refletir os avanços tecnológicos e estão realizando uma profunda transformação no processo eletrônico. Ou seja, depois vocês acessem essa resolução 693, né, trazendo o quê? A obrigatoriedade de ingresso em meio digital nos processos originários ajuizados, ou seja, houve um alargamento das classes processuais que antes poderiam dar entrada em papel. Gente, acabou o papel. Essa aqui é a grande realidade, né? A mensagem que eu deixo aqui para nós, advogados, é essa aqui. Uma frase do Érico Venício que tem muito a ver conosco agora. Quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos de vento. Ou seja, a vida mudou. Nós não vamos construir barreiras nem muros. Mas se havia alguns colegas que pudessem estar ressentidos ou não adaptados ao processo eletrônico, esse tempo acabou. É essa frase aqui que os desvalidos digitais, a tribo dos desvalidos digitais, passou a ter uma convivência. Lembra aquele dia que a minha internet caiu, eu roteei pelo passou a ter uma convivência digital forçada. E é uma frase que eu uso desde sempre, que virou meu bordão, O advogado que não for .com será um ponto morto. Então, isso, mais do que nunca, gente, nós estamos vivendo isso. E uma teoria aqui bem antiga, dizendo sobre a destruição criativa. É isso que a gente está vivendo. Destruir um modelo antigo para se ter um novo normal, ok? E aqui nós vamos cair o seguinte, nós somos obrigados a fazer home office. E você vai fazer nessa dúvida cruel, home sweet home ou home office, não é verdade? As bancas brasileiras já não estão querendo, descobriram que podem trabalhar online, não é? E escritórios foram simplesmente, ainda mais esses escritórios aí da galera do Paulo, disruptivos, todos trabalham em casa. Isso quando a sua advocacia permitir. Porque se você faz contencioso, não vai adiantar. Mas, por exemplo, algumas bancas já estão entregando os aluguéis dos seus escritórios, já estão entregando as suas instalações físicas, e principalmente a galera da área de TI, de telecom, de startup, nenhuma mais está trabalhando e voltará ao antigo normal. Trago aqui para vocês uma pesquisa num dos escritórios dos Estados Unidos. Olha que interessante, 98% dos sócios aprovaram o escritório em casa, com 77% dizendo que o experimentado foi altamente bem sucedido. Então, um recente sócio da Baker McKenzie disse uma frase que eu achei ótima: não é mais possível colocar o gênio de volta na lâmpada. Se vem operando bem,
por 2 ou 3 meses com os advogados fora do escritório, assim continuará. Eu penso que nós tratamos também da questão da sociabilidade. Eu acho que nem quando nós voltarmos ao período de pandemia, fora da pandemia, né, nós dizemos o seguinte, não é bom nós perdermos o contato social. Essa sociabilidade é importante até para azeitar a equipe, até para azeitar o time, tá? Então, poderemos adotar um modelo misto em que podemos passar a frequentar o escritório 2 vezes por semana, né? Mas volto a frisar com vocês, a área de TI não fez isso. Então, aí nós vivemos também, Felipe, um outro caso, porque as pessoas, que eu tenho uma amiga no Rio, que ela já queria mudar para um apartamento menor, né? Porque as necessidades não precisam ser tantas. Mas com o escritório dela, já tendo colocado ela da área de TI e telecom, home office, ela não vai entregar a casa dela. Por quê? Porque ela vai precisar de um escritório, de um ambiente, de um cômodo, né, para fazer o seu home office. Então, são novas formas de trabalhar e que eu acho que nós devemos olhar sempre para frente, né, entendermos o que está acontecendo. E a mensagem que eu deixo para vocês, né, inclusive para mim, que eu já trabalho em home office há algum tempo, mas eu não sei se está acontecendo isso com vocês, né? A gente tem trabalhado muito e rendido pouco. Eu nunca fiz tanta live na minha vida, a gente nunca trabalhou tanto e, ao mesmo tempo, rendeu tão pouco. Então, a mensagem que eu deixo para os colegas é: não desistam. Nós podemos descobrir que nós descobrimos, né, a ferro e fogo, que nós podemos exercer o nosso ofício e atender os nossos clientes de uma forma online, de uma forma muito mais presente. Para isso, o advogado vai ter que ficar digital, o Paulo vai falar isso, né? Ou seja, a mensagem que eu deixo, que eu tenho utilizado agora na minha vida é essa: é ressignificar a nossa vida, ressignificar a nossa profissão, porque para que nós tenhamos também, que nós estamos tendo um pouco mais de tempo para cuidar da família e ser um ser humano mais integrado. Eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo todos vocês, agradecendo o Malman, agradecendo a mesa, pelo convite, pela oportunidade de estar novamente com a Advocacia do Rio Grande do Sul, que eu tenho tanto apreço. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana, pela sua exposição, belíssima mensagem que você deixa para a advocacia no final. E, de imediato, passo a palavra para o nosso segundo palestrante do nosso painel sobre advocacia digital, Dr. Paulo. A palavra é sua, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer ao convite da Advocacia do Rio Grande do Sul por essa oportunidade de podermos falar um pouco sobre, né, a advocacia digital, pela oportunidade de rever a Ana Amélia, de rever o Felipe, de rever o Ricardo, de rever a Regina. É um grande prazer, doutores, falar com vocês novamente e trazer um pouco da nossa experiência sobre uma outra ótica, né, no que se refere à adoção dessas tecnologias por parte dos profissionais de direito. E aqui, de cara, eu quero fazer uma conexão com aquilo que a doutora Ana disse, que o fato é que o processo de pandemia, ele tornou a curva da necessidade, ela foi muito mais rápido que a curva da aprendizagem. A verdade é essa, né? De um dia para o outro, como bem pontuou a doutora Ana, né? Não só nós, né, profissionais da área de direito que talvez não vivissem nessa realidade, se viram obrigados, né, mas o judiciário se viu obrigado a adotar uma série de tecnologias, e percebam que algumas delas nem eram tecnologias que talvez já tivessem sido utilizadas de alguma maneira, né? A doutora Ana nos mostrou, por exemplo, as plataformas de conexão, né? Além do Cisco Webex, mostrou ali
Zoom, Teams, e de repente a gente começou a lidar com algumas situações, né? Algumas plataformas tinham uma quantidade limitada de pessoas que poderiam participar daquela reunião. Outras plataformas de início tiveram um questionamento sobre a privacidade e sobre como as informações e como os dados estavam criptografados nessa plataforma. Então, mas tudo isso teve que, de certa forma, ser trabalhado porque a necessidade foi extrema. Ela superou realmente a nossa curva de aprendizagem. Nesse sentido, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas das nossas impressões. Estão conseguindo ver minha tela? Se alguém puder só me dar o áudio dizendo ok, eu agradeço. Acho que ainda não, doutor Paulo. Ainda não. Estão vendo agora? Agora sim. Sim, agora estamos. Ótimo, então. Bem, vamos lá. Falar um pouquinho... Aqui. Não está indo... Agora foi. Bem, eu não vou me manter muito sobre a apresentação. O Felipe já fez uma excelente apresentação, né? E o doutor Antônio também já fez uma excelente apresentação. Que é basicamente um roteiro do que eu gostaria de estar discutindo com vocês. É muita coisa, mas a gente promete ser o mais sucinto possível nesses temas, né? A gente fala, óbvio, eu preciso falar um pouquinho da empresa, e aí a gente vai falar um pouco de um aspecto muito importante quando a gente fala do advogado na adoção da tecnologia, que é uma mudança de cultura, né? E essa cultura é a cultura data-driven. Ela precisa ser adotada pelo advogado para que ele possa, de fato, fazer um bom uso dessas tecnologias das quais nós estamos expostos e agora se mostraram cada vez mais necessárias. Bem, como o pessoal disse, eu sou gerente de Legal Operation no Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa de matriz argentina. Nós estamos há 21 anos no mercado. Na semana passada, nos tornamos a empresa mais valiosa da América Latina. Superamos a Vale, superamos a Petrobras. E é uma empresa de tecnologia, né? Só para que vocês tenham uma ideia, hoje nós, na plataforma, são feitas 16 compras por segundo, né? Ou para aqueles que são consumeristas como eu, são realizados a cada segundo 16 contratos de consumo, né? Por segundo. E o nosso índice de judicialização disso, eventualmente de problemas que acabam indo para o judiciário, eu nem trouxe aqui porque eu fiquei com medo de colocar isso e ficar um pouco estranho e as pessoas se confundirem. Porque, na verdade, dessas 16 transações, pelo que a gente verifica, 0,02543% eventualmente se tornam uma ação judicial. Repito, 0,02543% de uma dessas 16 transações acabam se tornando uma demanda judicial. E a gente acredita que isso se dá em grande parte justamente pelos nossos canais de ODR, né, que permitem que os nossos clientes resolvam ali as suas disputas. Hoje nós somos em mais de 10 mil colaboradores. Estamos em toda a América Latina, estamos em 18 países, na verdade, e onde vocês veem o martelinho aí, é onde nós temos alguma estrutura jurídica. Então, nós temos um departamento jurídico aí na Colômbia, no México, no Chile, na Argentina, é claro, e aqui no Brasil. E aqui no Brasil e na Argentina são os dois países em que nós temos uma equipe de Legal Ops, né? Uma equipe de Legal Ops, e o objetivo aqui não é falar de Legal Ops, mas apenas para aqueles que não estão habituados a isso, é basicamente uma equipe que analisa todas as operações do jurídico, com basicamente o foco de dar a elas eficiência, né? E além de dar a elas eficiência, isso se mostrou muito forte nesse processo da pandemia, permitir que estas operações permaneçam, que elas continuem, né, ocorrendo, né, de maneira que todas as áreas de prática legal consigam cumprir ali as suas determinadas funções. Tá? Pois bem, vamos falar um pouquinho de cultura data-driven. Antes de mais nada, antes de a gente falar do que é um advogado data-driven, é importante entender o que é cultura data-driven.
Basicamente, a cultura data-driven é uma cultura que tem no centro os dados, né? Então, todo o processo, né, decisório, por assim dizer, e estratégico, ele leva em conta dados, né? Então, eu compreendo a minha realidade a partir de dados, não de uma intuição. Posso até partir de uma intuição, mas preciso que essa intuição seja validada pelos dados. Faço uma ideação das minhas soluções a partir desses dados, defino a minha estratégia a partir destes dados e tomo minhas decisões sempre a partir destes dados. E essas decisões geram novos dados que me permitem fazer uma nova compreensão da realidade, que me permitem criar uma nova ideação de uma solução, criar novas estratégias. Né? Então, a cultura data-driven, ela tem no dado o seu centro. Né? A partir de uma intuição, eu vou até essas informações, vou até os dados e verifico se os dados confirmam ou não aquela minha hipótese. Isso parece algo até muito óbvio quando a gente fala assim, nossa, isso é muito, não é simples. Mas a verdade é que nós advogados temos uma dificuldade muito grande em lidar com os dados, porque nós, na academia, desde o início, nós somos treinados e aprendemos a que faça valer a força do nosso argumento, né? Ainda que muitas vezes, talvez, os dados não confirmem aquele argumento. Uma cultura baseada em dados, ela vai justamente nos contrapor nesse sentido e dizer, olha, você pode argumentar nesse sentido, mas não é isso que os dados dizem, não é isso que as informações, que as métricas nos informam. Então, novamente, numa cultura data-driven, os dados eles estão no centro do processo estratégico e decisório. E esse é um processo que é cíclico. Novamente, a partir dos dados, eu compreendo a minha realidade, faço uma nova ideação, estabeleço uma estratégia e tomo uma decisão. Isso gera novos dados que vão me permitir uma compreensão melhor, uma nova ideação, né? Uma nova estratégia e novas decisões. Então, quando a gente olha para esta cultura data-driven, como é que ela se comunica dentro do direito? E percebam que eu coloquei aí essa figurinha que eu fiz um pouco de questão de colocar, porque toda vez que se você já fez uma pesquisa, você, colega, já fez alguma pesquisa, toda vez que você fala sobre data-driven, normalmente vem uma tela de computador, vem um gráfico digitalizado, e a verdade é que uma cultura data-driven não se relaciona, num primeiro momento, necessariamente com tecnologia. Né? Uma cultura data-driven, a relação dela com tecnologia vem no processamento dessas informações. A gente vai falar um pouco disso mais adiante. Mas, basicamente, uma cultura data-driven, ela se estabelece, novamente, no sentido de que eu usarei os dados como sendo o norteador das minhas estratégias, o norteador da maneira como eu compreendo a minha realidade, o norteador do meu processo decisório. Então, se você tem esses dados dentro de uma tabela de Excel, se você tem esses dados dentro de anotado em um caderno, mas se o seu processo mental se baseia dentro respeitando e analisando esses dados, a questão é muito mais esta decisão de ser norteado pelos dados do que a tecnologia. Mas vamos lá. Quando a gente olha para a questão da cultura data-driven dentro da advocacia, o que nós entendemos? Esse advogado data-driven, o que ele é? Bem, basicamente ele é um advogado que vai fundamentar as suas ações nos dados e não apenas na experiência. Por que não apenas na experiência? Né? Às vezes há um certo equívoco, dizer, então vamos desprezar toda a experiência e usar apenas os dados? Não, é uma combinação. Né? Mas eu preciso que eu vou submeter a minha experiência à validação desses dados, eu vou submeter as minhas estratégias à validação desses dados. Segundo, a advocacia data-driven precisa abraçar a jurimetria. Né? E para aqueles que não estão habituados com a expressão da jurimetria, de uma maneira muito resumida, a jurimetria basicamente é a estatística aplicada ao direito. Né? Eu vou, a partir das decisões judiciais, a partir das marcas que o judiciário, e que a nossa atuação como advogados no judiciário deixa na sociedade, entender como essas decisões impactam e impactarão a sociedade.
né? E vou usar para isso, vou usar ferramentas de estatística, né? Então, eu aplico a estatística ao direito e uso essas informações jurimétricas como um dos dados ou uma das fontes de dados que me permitem fazer as minhas estratégias, as minhas decisões. Terceiro, e muitas vezes isso não é tão fácil para nós, são perguntas específicas, né? A advocacia data-driven, ela precisa fazer perguntas específicas, né? Nós, advogados, por força da nossa argumentação, muitas vezes nossas perguntas são extremamente abertas, né? Nós damos perguntas abertas, algumas respostas são abertas, justamente porque vemos a importância e a força da argumentação. Uma advocacia baseada em dados precisa ter claro, precisa ter quais são as perguntas que devem ser feitas, né? Então, se você trabalha com contencioso, você precisa criar as perguntas específicas para fazer justamente neste trabalho, né? Por que essa demanda, né? Como essa demanda chegou, né? Qual o volume dessa demanda, né? Qual é as causas raízes de tal demanda, né? Quem são os envolvidos neste processo, né, que gerou essa demanda, né? Porque muitas vezes, e aqui eu vou falar, óbvio, muito da minha área de conhecimento, que é de consumidor, muitas vezes os problemas são problemas que poderiam ser resolvidos sem nenhuma aplicação jurídica e basicamente através da revisão de um processo ou da análise de um produto. Temos aí como quatro, e aí eu acho que começa a entrar a questão da tecnologia, são ferramentas de gestão e de visualização de dados. Nos últimos 4 anos, de 2016 para cá, 2015 para cá, 5 anos, nós tivemos uma explosão, por assim dizer, a gente vai ver, talvez vai falar um pouco disso um pouquinho mais lá da frente, mas uma explosão de empresas que trazem ferramentas que nos permitem fazer uma análise de dados. E a tecnologia tornou-se mais barata, né? Com o barateamento dessa tecnologia, muitas soluções foram apresentadas ao mercado, só que, veja só, muitos advogados, ao usarem essa tecnologia, acabam se frustrando justamente porque não passaram pelas 3 primeiras etapas que nós mencionamos, né? Por quê? Porque ele tem uma ferramenta que... ótimo, tem uma ferramenta aqui de jurimetria. Só que, se você não sabe que perguntas fazer à ferramenta, se você não entende o conceito de jurimetria, e se, acima de tudo, você não está disposto a submeter a sua teoria, submeter a sua hipótese, submeter a sua estratégia à comprovação dos dados, essa ferramenta não vai te ajudar. Essa ferramenta não vai, ela não vai, de fato, agregar. Mas percebam, então é necessário que se tenha uma mudança, e eu vou usar uma palavra super clichê, vocês me desculpem, mas na falta de algo melhor, eu vou usar uma expressão super clichê, que é necessário uma mudança de mindset para que a advocacia possa encarar e inserir-se nessa cultura data-driven. E, por fim, a demonstração, que se relaciona com o primeiro item, né? Ou seja, não basta apenas eu dizer que eu preciso demonstrar que né? Não basta apenas eu dizer, olha, é assim que esse processo se deu, é assim que esse direito foi violado, ou é assim que o judiciário entende. Não, eu preciso demonstrar. E como vou demonstrar isso? Novamente, vou demonstrar isso por meio dos dados, vou demonstrar isso por meio das métricas. Quando você vai falar de uma cultura data-driven, você percebe ali alguns estágios na adoção dessa cultura dentro da advocacia. O primeiro estágio é o estágio da resistência. Acho que a doutora Ana Amélia também disse isso bem quando fala da resistência em relação à adoção das tecnologias, né? E, de certa forma, essa resistência se dá porque nós temos ciência de que, ao analisarmos os dados podem nos mostrar problemas ocultos, problemas que até então nós não percebíamos ou que talvez não quiséssemos lidar. Podemos ver, temos estratégias equivocadas, né, e contradições entre, por exemplo, o nosso discurso e a nossa prática. Imagine você, colega aí da advocacia do Rio Grande do Sul, que atenda uma empresa, né?
Imagine o quão... se você não adota essa postura e o seu cliente adota, imagina a situação em que você se vê quando o seu cliente, por exemplo, através de uma análise de dados, apresenta que a sua estratégia processual foi uma estratégia equivocada. E pior, que essa estratégia processual é uma estratégia equivocada há muito tempo, porque aquela decisão já não tem, aquela tese já não tem a mesma adesão daquele determinado tribunal, daquele determinado colégio recursal. Então, existe sim uma resistência à adoção de uma cultura data-driven, porque ela nos expõe, né? O primeiro momento, quando você adota essa cultura, é que ela nos expõe, ela expõe a nossa prática. No momento seguinte, eu começo a aceitar melhor isso, e aí eu começo a ter uma curiosidade, né? No sentido de dizer, deixa eu dar uma olhada no que essas informações aqui, deixa eu dar uma olhada nesse dado, deixa eu dar uma olhada como é que esse juiz, por exemplo, falando de contencioso, como é que esse juiz, por exemplo, decidiu neste caso, como é que ele decidiu em casos semelhantes? Poxa, não tem uma diferença muito grande na questão fática. Por que a decisão A foi feita de uma maneira e a decisão B foi feita de uma maneira? E aqui eu acho que tem um detalhe interessante, que uma advocacia data-driven e a adoção de uma cultura data-driven, ela nos permite, de certa forma, até um certo accountability da justiça, né? Ela nos permite, através da análise dos dados, verificar aonde estão as contradições nas decisões, né? Vamos falar aqui, por exemplo, de um instrumento que a gente usa muito, que é o embargo de declaração, né? Quantos de nós usam o embargo de declaração para demonstrar uma daquelas hipóteses ali, ou, por exemplo, a hipótese de contradição? Quantos de nós utilizaram números em relação a isso? Dizendo, excelência, a sua decisão ela se contradiz em relação ao histórico, ou mesmo num recurso, ao seu histórico de decisão passado. Quantos de nós usamos isso? Quantos de nós temos essa percepção? Mas somente se adotarmos essa postura e essa cultura, a gente vai conseguir fazer esse processo mudar. Depois a gente passa por uma rotina de uso, e aí essa rotina de uso vai começar principalmente para a questão de volumes, e aí o contencioso, principalmente o contencioso de massa, ele traz muito disso, né? Ou seja, permite aí uma volumetria muito grande, né? E por fim, a gente chega no estado da arte ali que a gente falou, que é por meio dos insights, por meio da análise das causas raízes, por meio das estratégias que eu percebo que funcionaram ou não, eu passo a adotar a minha condução, né, sempre norteada pelos dados, e não só pela minha experiência, e não só pelo meu feeling. E aí a gente pode colocar aqui algumas situações em que esses dados são usados, né? Então, esses dados são usados para medição, e aqui a gente tem hipóteses em que eu utilizo esses dados para fazer a identificação dos meus processos, para classificá-los, para identificar qual é a causa raiz, né, desse processo. E eu gosto, por exemplo, de dar um exemplo, gosto de dar um exemplo, por exemplo, dar um exemplo é ótimo, mas eu tenho como exemplo aqui uma situação que nós vivenciamos no Mercado Livre, em que nós recebemos uma determinada demanda, em que nós tínhamos ali uma reclamação de um cliente que adquiria as nossas maquininhas para cartão, e nós tínhamos alguns clientes reclamando que aquela maquininha não funcionava, Começamos a buscar os dados e aí identificamos que aquelas demandas eram geradas apenas por um modelo de máquina. Nós tínhamos 2 ou 3 modelos da época e apenas um modelo daquela máquina gerava aquele problema. Identificamos que daquele modelo de máquina eu tinha 2 fornecedores e que apenas as máquinas de um daqueles fornecedores é que dava problema. E aí chamamos aquele fornecedor e identificamos que existia ali um problema de projeto num determinado componente, né? Então, percebam, a solução para uma questão jurídica, através da análise de dados, passou por algo nada jurídico, né? A solução se deu totalmente fora, né? A solução do problema, eu podia continuar contestando, podia continuar, mas a análise de dados me permitiu ir até aprofundar qual era o motivo que gerava isso e corrigir o meu processo, né? E com isso, óbvio, né, reduzir o número de demandas daquela situação.
A gente depois passa, né, utilizando os dados para uma prevenção, e a gente está falando aqui de política de acordo, analisar a aderência das teses, ou seja, quais são as teses que são mais aderentes, quais são as teses que não são mais aderentes, né? Para quem trabalha também, né, todo mundo sabe como a provisão é um tema delicado, né? Se você presta serviço para uma empresa, principalmente as que têm que fornecer suas informações de balanço, suas demonstrações financeiras, né? Ou se você trabalha no departamento jurídico, você sabe quanto o tema de provisão é um tema delicado, né? Performance e retrofeed, né? Ou seja, eu vou avaliar a performance, por exemplo, dos meus prestadores, vou avaliar a performance dos meus escritórios, né? E vou fazer uma retroalimentação disso, né? Junto às minhas áreas e junto aos meus prestadores. E agora, né, justamente porque a tecnologia hoje nos permite fazer isso, justamente porque a capacidade de processamento nos permite fazer isso, eu gosto muito de exemplificar, né? Não sei aqueles que tiveram a possibilidade, tem um filme, né, aquele filme que mostra o trabalho das mulheres negras que eram calculadoras na NASA, né, e como esse trabalho ele foi importante para que o homem chegasse à Lua, para que o projeto americano fosse adiante. E aí tem aquela cena da sala do computador da IBM, que é uma sala gigantesca, o computador não passa pela porta, eles precisam quebrar a porta para conseguir fazer com que o computador entre, né, naquilo. E a verdade é que hoje, isto aqui tem uma capacidade tremendamente maior do que aquele computador, né? Com isto aqui nós poderíamos jogar, com isto aqui nós somos capazes, se formos capazes com ele, com isso aqui somos capazes de mandar um homem para a Lua. Então, imaginem o quanto isto aqui pode nos ajudar no exercício da nossa atividade, né, enquanto advogados, na prestação jurisdicional. Então, hoje, a análise de dados e a capacidade computacional nos permite identificar o perfil do cliente, nos permite identificar o perfil, né, daquele que nos procura, né, o perfil dos tribunais, né, e com isso eu consigo traduzir a jornada desse cliente. Por que esse cliente viu necessidade de buscar o judiciário? E eu, como empresa, me questiono, onde foi que eu falhei que esta jornada não aconteceu da maneira como eu esperava e da maneira como ele esperava? Onde é que aconteceu essa falha e o que eu posso fazer para melhorar essa experiência? É claro que, para que a gente adote essa cultura data-driven e para que sejamos uma advocacia data-driven, existem alguns desafios, né? Então, o primeiro desafio é estruturar uma base de dados, né? Existem alguns números que dizem que, de todos os dados do mundo, né, aqui eu vou dar aqueles famosos percentuais redondos e grandes, né, que às vezes são difíceis de auferir, mas 80% dos dados eles não são estruturados. Ou seja, imagine o que é um dado estruturado. É um dado que, através de uma chave, eu consigo, né, chamar uma série de informações. Um exemplo de dado estruturado no nosso meio é o número do CNJ. Através do número do CNJ, eu consigo descobrir quem são as partes, eu consigo descobrir qual é o tribunal, eu consigo descobrir aonde aquele processo foi distribuído, qual a justiça, né, se é a Justiça Federal, se é militar, se é a Justiça do Trabalho, enfim, é um dado pelo qual a sua estrutura me permite fazer isso. Um outro problema, e isso se conecta, e um exemplo disso foi o que a doutora Damélia nos trouxe em relação à profusão e diversidade de ferramentas, por exemplo, para as audiências virtuais, é a padronização, né? Nós não temos, nós precisamos, é necessário que se padronize os dados para facilitar a estruturação e facilitar essa análise. Por que eu faço essa conexão? É um bom exemplo, que a gente viu agora, é um bom exemplo do como nós temos dificuldade enquanto, né, em relação ao judiciário, na padronização até de ferramentas, né? Olha só, uma ferramenta de conexão. O judiciário tinha uma ferramenta gratuita, né? E mesmo assim, o CNJ, pelo CNJ, e mesmo assim, criaram-se e utilizaram-se N outras ferramentas. Nós temos uma dificuldade enorme de padronização. Então, vocês imaginem que se essa dificuldade, quando a gente fala de ferramenta, já é grande, imaginem quando a gente fala da padronização dos dados. Sanear esses dados, né?
e aqui vale aquela velha máxima que se o que eu coloco para dentro do meu sistema, do meu caderno, da minha ferramenta de jurimetria for lixo, provavelmente as informações que ele vai me dar serão lixo e não poderão ser utilizadas. Então, eu preciso sanear esses dados, né? E dado é uma coisa que é viva, ela não é uma coisa que você coloca ali e ele simplesmente acaba. E você não precisa olhar mais para ele. Não, de tempos em tempos você tem que olhar, tanto que você tem que fazer a curadoria desses dados. É importante que você, advogado, tenha claro que você precisa ser um curador desses dados. E aqui a gente traz aqui a questão do Big Data e do Small Data, né, que hoje se relacionam muito, ou seja, é trazer os dados da minha realidade e comparar estes dados com os dados que me são trazidos pela sociedade, né? Big Data aqui entendido como essa quantidade de dados que nós temos do ponto de vista social comparado com os dados que eu tenho no meu escritório, do meu cliente, né? E, por fim, tecnologias adequadas. E aqui começa, porque quando a gente fala da tecnologia, tem uma coisa que a gente chama que é sempre o hype, né? Então, a gente fala, eu preciso de uma tecnologia, e muitos de vocês já devem ter ouvido, por exemplo, falar de inteligência artificial, do Watson, e aí eu pergunto, será que nós temos claro o que é a aplicação, por exemplo, do Watson dentro da nossa realidade? Quais são os desafios para aplicar a inteligência artificial? E muitas vezes, essa profusão de tecnologias que vai surgindo nos causa, né, causa a nossa classe um certo desconforto e um certo desespero, e nós, de repente, precisamos começar a correr atrás de todas as tecnologias possíveis e imagináveis. Não, você precisa entender qual é a tecnologia que se adequa à sua realidade, né? Muitas vezes, a tecnologia que mais se adequa à sua realidade não é a tecnologia mais avançada ou a mais comentada no momento, tá? E isso aqui é um excelente exemplo. Isso aqui é um estudo que acabou de ser feito pela Gartner. A Gartner, para quem não conhece, é uma consultoria americana que tem como função avaliar tecnologias. Então, existe lá o famoso quadrado mágico do Gartner, para uma série de ferramentas. E esse estudo foi encerrado agora em julho, demonstrando como é que está o hype por tecnologias legais, né? Então, a gente tem aí, basicamente, cinco divisões aí na linha horizontal. A primeira sendo a primeira e indicando o que eles chamam de gatilho de inovação, né? Ou seja, aquelas tecnologias que começaram a ser vistas agora e estão e começam a ser desenvolvidas e aparentemente apresentam bons resultados. Aí eu tenho o que eles costumam chamar ali no segundo, que é a inflação das expectativas, né? Ou seja, quando essas tecnologias começam a gerar expectativas que algumas vezes são muito elevadas, né? Depois eu tenho o que eles chamam de o vale da desilusão. E aqui, olha que coisa interessante. Vocês estão vendo que interessante ali o blockchain, né? Puxa vida, 1 minuto. O blockchain, ele era uma tecnologia que antes se falava muito e hoje é uma tecnologia totalmente em que hoje se avalia muito qual é a sua aplicabilidade. Isso aqui, por exemplo, era o radar da B2L do ponto de vista de tecnologia em 2017. Olhe o radar da B2L em agosto de 2020. A B2L, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs. Então, ela reúne uma série de empresas que oferecem ferramentas tecnológicas para o mercado legal. E onde é que a gente aplica essas tecnologias? Ora, essas tecnologias elas são aplicáveis na parte de cadastro, através aí da tecnologia de RPA, de OCR, de inteligência artificial fraca, através de pagamentos, usando tecnologias também de automação, de RPA, gestão de correspondentes com marketplace profissional, gestão de indicadores, aí sim, falando de ferramentas de analíticas e de geometria, né? Ferramentas de IA e ferramentas de comunicação, como a doutora Ana Amélia bem colocou. E aí, rapidamente, para finalizar, peço licença ao presidente, já estou indo para o final, eu gostaria de trazer aqui essas duas personalidades, que é o Joseph Schumpeter e o Christopher Freeman. E veja só, doutora, nós não havíamos combinado, né, essa frase, mas a frase de Joseph, que é: a inovação ela é destruição criadora, né? Neste momento, a advocacia
ela precisa repensar as suas práticas, ela precisa inovar, e inovar nesse sentido pode representar e vai muitas vezes representar a destruição de velhos conceitos e de velhas ferramentas. Eu gosto de dizer assim, hoje, por exemplo, saiu uma notícia dizendo que o Uber foi autorizado, o iFood foi autorizado a fazer um teste piloto de entregas através de drones, né, em Campinas. E olha que interessante, né? A gente agora, antigamente, a gente tinha aqui estabelecimento comercial para comprar ali alguma coisa e hoje as entregas são feitas pelos drones. Mas eu não enxergo isso talvez como sendo uma tecnologia disruptiva, eu enxergo isso como sendo uma inovação incremental. Na maneira como eu enxergo, a disrupção é isso aqui. É quando eu não precisar nem mais fazer a entrega. É quando eu tiver na minha casa uma impressora 3D que me permita imprimir produtos, que me permita imprimir os produtos dos quais eu preciso. E aí eu penso, na nossa realidade de Mercado Livre, que talvez daqui a alguns anos eu não esteja mais comercializando produtos, eu esteja comercializando gabaritos. Né? Eu esteja comercializando gabaritos que permitam aos meus clientes imprimir o produto da maneira, da cor, do tamanho que melhor o agrade. Aqui os insights finais, né? A adoção de tecnologia em suas diferentes formas possibilita uma maior eficiência, né? A tecnologia acessível, ela permite distinguir melhor a boa qualidade e a boa prestação de serviço que é dado pelo escritório. Fato incômodo, principalmente para os escritórios, que é que essa tecnologia hoje ela permite que a internalização dos serviços pelos departamentos jurídicos, que antes era algo, muitas vezes, principalmente para contencioso de volume, tido como absurdo, já não é mais uma realidade tão absurda. Né? Nós temos aí ferramentas de automação de respostas, automação de contratos, né? Que já não tornam essa internalização tão absurdas. Né? Por outro lado, a evolução dessas ferramentas elas vão impulsionar os escritórios a diferenciar e voltar para o seu real core, que é a produção intelectual. Nós precisamos entender que nós, advogados, agora somos chamados a sermos engenheiros de soluções. Né? Classicamente, nós pensamos ali como o advogado como aquele que defende os interesses do seu cliente. E, muitas vezes, essa defesa é vista totalmente relacionada com a questão do contencioso. O que a gente precisa entender e o que esse processo de tecnologia aliado a essa situação da pandemia nos trouxe é que nós precisamos nos ressignificar, como disse a doutora Ana Amélia, e precisamos pensar que o nosso papel como advogados hoje é justamente aliado ao uso da tecnologia, né? Somos engenheiros de soluções para os nossos clientes. Né? Precisamos ser engenheiros de melhores soluções para os nossos clientes. Precisamos pensar o que é a disrupção no direito, né? Eu costumo dizer que o nosso processo, por exemplo, é um processo digital. Ele era um processo digitalizado, não necessariamente um processo digital, porque eu converti um documento em PDF, subi esse documento numa plataforma, mas eu precisava criar um documento físico, né, e transformá-lo num documento digital. Onde é que está a nossa disrupção? Será que esse é o caminho? Ou seja, será que nos tornarmos digitais é simplesmente pegar as práticas que nós fazemos no mundo físico e colocá-los dentro de uma plataforma? É essa provocação que eu também gostaria de deixar a vocês, meus colegas. E, por fim, tecnologia vai substituir o advogado? Depende do que você entende que era um advogado. Se você entendia que a sua atividade na advocacia era uma advocacia de copiar e colar, eu sinto muito. Você será substituído. Faço minhas palavras da doutora Ana, na medida em que se você não for ponto .com, você vai ser um ponto morto. Agora, se você consegue entender o quanto uma cultura baseada em dados agrega na sua prática e o quanto uma tecnologia adequada te permite fazer isso, te permite traçar melhores estratégias, eu tenho certeza que o sucesso vai ser muito grande. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aí tem o QR Code aí para aqueles que tiverem interesse me acessarem via LinkedIn. Eu quero agradecer mais uma vez a mesa, quero agradecer mais uma vez e agradeço aqui ao Felipe, agradeço pelo convite, a doutora Antônia agradeço também pela gentileza e pela apresentação. Doutora Ana Amélia, muito obrigado por me honrar de dividir esse painel
com a senhora. E a todos vocês, meus amigos, muito obrigado por terem me ouvido, pela paciência e tudo mais. Espero, de alguma maneira, ter contribuído com esse brilhante evento que está sendo a conferência e contribuído com a experiência profissional de cada um de vocês, meus colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Realmente, a sua exposição foi concisa e adentrou, de fato, na temática e abriu os olhos de quem está advogando e quem está olhando para o futuro da advocacia. Nosso muito obrigado e, em breves considerações, quando você citou o nosso político austríaco, Schumpeter, eu me recordei no momento que você estava mencionando a questão da análise das decisões judiciais. A jovem advocacia entra num novo cenário depois do novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim, principalmente com aquela ideia de cooperação que está instaurada no artigo 6º, a cooperação das partes para com os magistrados, em que nós temos a necessidade, e Schumpeter sempre falava na ideia de Arbeitsgemeinschaft, né, que é a comunidade de trabalho. Então, essa ideia de cooperação, de indicação das decisões que devem ser vinculantes e aplicadas, é de fato algo inovador e que vai ao encontro da inovação dentro do processo judiciário. Então, nós temos aí um lote de problemas que devem ser resolvidos para que consigamos adentrar numa agenda positiva tecnológica que unifique com o Poder Judiciário, que está ainda numa evolução constante, ainda não atingiu o seu ponto final, mas que tenho certeza que, com esses esforços todos unificados, atingirão. Passo, então, de imediato a palavra para o nosso presidente da Comissão de Direito, Tecnologia e Inovação da OAB-RS, debatedor, doutor Felipe Malman. Por favor, a palavra é sua, meu caro. Boa tarde a todos. Quero fazer uma breve saudação ao nosso presidente, doutor Ricardo Breyer, a quem eu tenho a honra de servir na gestão, tanto no Conselho quanto na presidência da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação. E saudar a nossa coordenadora da Conferência Estadual da Advocacia, a doutora Fabiana da Cunha Bart, que é sensível aos novos temas, aos novos problemas, tanto da advocacia quanto da sociedade, e prova disso é essa brilhante grade. Nesses 3 dias nós tivemos temas variados e todos muito conectados com a nossa atual realidade, todos muito interessantes. Tá? Então, saúdo os meus colegas de mesa, o doutor Antônio, a doutora Regina, e gostaria de fazer um agradecimento especial ao Paulo, que tem sido parceiro nosso aí da comissão, tem sempre atendido aos nossos chamados, aos nossos pedidos aí para falar de inovação para os advogados aqui do Rio Grande do Sul. E, em especial, para a Ana Amélia Mena Barreto, né, que antes de tudo, é minha amiga, fiz uma amizade, uma das tantas amizades aí dentro dos trabalhos de ordem, e não poderia deixar de destacar, doutora Ana Amélia, o teu nome, principalmente porque tu também está aí desde o começo do processo eletrônico, né? Então, tem enfrentado as agruras, como muitos presidentes de comissão de tecnologia dos estados, desde o início, né? Então, quando 100% dos autos eram físicos, né, tu estava lá para levar a mensagem para os advogados, e a gente sabe que o mensageiro normalmente é responsabilizado, seja notícia boa ou seja notícia ruim. Então, a gente batalhou muito, porque sempre entendemos que não há volta, nós não tem condições de nadar contra a onda. Então, o que eu vejo do teu entendimento e de outros tantos presidentes é que nós temos que batalhar para capacitar os colegas, para diminuir o degrau, para diminuir o impacto negativo e potencializar aí
o efeito positivo na vida dos colegas. Então, eu quero te dizer que teu nome está na história da Ordem e tu é, para mim, um espelho aí, desde o tempo que ela estava na OAB do Rio de Janeiro, depois no Conselho Federal. Me espelho muito para tentar entregar um serviço de qualidade para a advocacia aqui do Rio Grande do Sul. E aí, entrando especificamente no tema de tecnologia, que para mim é difícil falar depois da Ana e do Paulo, né, porque eles trouxeram aí uma enxurrada de informação e de dados para a gente. O legal é tentar entender a tecnologia como um apoio às decisões, né? Eu pego ali o gancho do Paulo ali, que acabou de falar sobre se o advogado vai ou não vai ser substituído, e eu concordo, tanto com o Paulo quanto com a Ana, depende do tipo de advocacia que os colegas estão praticando. Mas a advocacia verdadeira não vai ser substituída, né? Mas nós temos que entender a tecnologia, não a inteligência artificial vai substituir ou não vai. Eu vejo a inteligência artificial muito distante do que se vende por aí, né? Vejo poucas soluções de inteligência artificial verdadeiramente. Mas o ponto é como é que nós vamos enxergar o atual momento. Quem é de tecnologia sabe, aí há discussões de que a pandemia teria adiantado a evolução cultural e tecnológica nossa em 5, 7 anos, em poucos meses, né? Eu ainda ouço colegas dizendo, olha, mas sensacional, tem o Skype. Pô, o Skype está aí há 15 anos já, não é novidade, não tem novidade aí, né? Então, a novidade é nós estarmos nos beneficiando dessas ferramentas, né? E aí vai de como é que a gente vai enxergar esse movimento. Se a gente vai, e aí, como bem disse o Dr. Paulo, né, não é um clichê, mas vai de a gente enxergar o copo meio vazio ou o copo meio cheio. E como disse a Ana, nós estamos no momento de oportunidades. Não é um momento simples, é um momento complexo, mas é um momento de oportunidades. E digo mais, um momento de oportunidades para pequenos escritórios e para a jovem advocacia. Nunca antes, acredito eu, tivemos num gap, numa possibilidade tão grande de atuar com paridade de ferramentas com grandes escritórios, por exemplo. Mas, para que a gente consiga entender isso, nós vamos ter que inovar, entender qual é o real significado da palavra inovar e arregaçar as mangas, né? Porque muitas vezes os colegas me questionam, doutor Felipe, eu não tenho como contratar uma mega ferramenta, um Watson da IBM. Não é necessário. A inovação, ela pressupõe ação. Eu preciso rever os meus fluxos internos, o fluxo do meu escritório, inovar nesse fluxo, e aí eu posso, como trouxe ali o slide do Paulo, eu posso fazer isso num caneta e papel. Eu melhoro os meus fluxos, eu aprimoro os meus fluxos, e depois eu trago aí algumas ferramentas tecnológicas para acentuarem o meu ganho de performance em cima da inovação do fluxo, né? Então, a inovação, ela não está casada com a tecnologia. Claro que a tecnologia, ela acaba acelerando muito o ganho da tua ideia inovadora, com certeza, né? Mas a gente não pode usar o empecilho de utilizar uma ou outra ferramenta como freio para andar para frente, né? Eu costumo dizer que a inquietação ela é a nossa amiga, né? Então, quando a gente acaba uma implantação, acaba de redesenhar um fluxo dentro do escritório, e a gente está satisfeito, a gente está feliz com aquilo, a tendência é que a gente se acomode um pouco, mas eu não posso me acomodar, porque os demais vão continuar andando e eu vou me tornar obsoleto pelo simples fato de me manter inerte, né? Então, sim, nós precisamos de insights de inovação, né? E os exemplos que tu trouxe, Paulo, são excelentes,
Mas também gostaria de deixar o recado para os colegas daqui a pouco que atuam em outras áreas, família, direito tributário, das inúmeras áreas, né? Que alguns colegas me perguntam, mas eu vou ter que largar agora o que eu faço para trabalhar com tecnologia, para trabalhar com startup, com e-commerce, para implantar projeto de LGPD? Não. O colega tem que fazer o que gosta de fazer e o que sabe fazer. Qual que é a missão? É reinventar o seu próprio negócio. Então, se o seu negócio é família, vai estudar bastante direito de família, vai ver como é que pode aprimorar processos, como é que pode aprimorar processo de relacionamento com os seus clientes. Direito tributário, enfim, tem uma infinidade de possibilidades, aliando inovação e tecnologia. Então, percebam, tecnologia está, sim, vivendo um hype agora, né? Um trending aí, mas não precisa abandonar tudo e partir para uma área que talvez não se tenha tanta familiaridade. Explore a área que tem domínio, aprimore essa área e crie um diferencial competitivo frente aos demais, inovando, independente de ferramenta tecnológica, inovando. E aí sim, depois, traga ferramentas para acentuarem essa inovação. Normalmente, quando a gente está no escritório, conversando com algum cliente, e aí eu puxo esse link para falar um pouco da questão do data-driven, o cliente ele quer saber da gente como é que a ação dele vai se comportar. E aí, o que é natural? Normalmente, esse tipo de ação no primeiro grau se comporta dessa maneira. Normalmente, no segundo grau, esse tipo de ação se comporta dessa outra maneira. E no que está alicerçado esse normalmente? Na minha vivência. Então, vamos imaginar um cenário hipotético aí de um escritório com 10 mil ações, que o advogado se envolve com 1.000 e não analisa indicadores quanto às demais 9.000. Então, eu estou tomando decisões dentro do meu escritório com base em 1.000 ações. Aqui no Rio Grande do Sul são mais de 2 milhões de ações na Justiça Estadual. Percebam que o meu indicador ele é irrelevante frente à massa de dados. Agora, se eu tenho acesso a ferramentas que vão me trazer estatisticamente o que acontece com determinado pedido, com determinada demanda, eu posso ter uma decisão ou o fornecimento de informação para o meu cliente de forma muito mais assertiva. E aí, a tecnologia ela se torna um aliado, uma ferramenta. Então, esse tipo de pedido tem 87% de prognóstico positivo ou negativo. Né? Mas vejam, eu não vou me aprofundar, eu já vou em breve passar a palavra para o Dr. Ricardo. Pensem em como é que vocês estão entendendo esse nosso novo cenário, colegas. Nós vivemos, sim, na era da informação. Mas a percepção singela que eu tenho desse momento é que nós vivemos também uma era em que o enfoque no ser humano ele está cada vez mais evidente. Então, antes, eu tinha a tendência de contratar um escritório que tivesse sedes por todo o país e talvez fora do país, ou que tivesse uma grande estrutura. E hoje eu vejo que isso está modificando. Os cidadãos, os clientes querem saber se o profissional que está atuando na sua causa tem conhecimento técnico para isso, tem capacidade técnica, tem competência para isso, e aí não só jurídica, daí tem as soft skills, e aí tem um outro apanhado de habilidades. Mas eu vejo que a tendência está em voltar os olhos para o ser humano, para o profissional. Então, este é o momento da virada. Né? Então, planejem aí a sua advocacia digital. E aí eu deixo uma reflexão, caso não dê, para que os palestrantes respondam, de que forma que nós podemos nos posicionar frente a essa nova realidade, como estratégia de negócio. Reflitam sobre isso, desenhem os fluxos do escritório de vocês e, com base nisso, andem de forma veloz,
agarrem as oportunidades e turbinem a advocacia de vocês. Presidente, era o que constava aí para minha colaboração. Muito obrigado, doutor Felipe. Excelentes considerações. De imediato, eu passo a palavra para o doutor Ricardo Ranzolin, nosso presidente da Comissão de Arbitragem da OAB-RS. Palavra sua, meu caro. Estão me ouvindo bem? Então, já boa tarde, quase boa noite a todos. Eu fiquei muito feliz com as exposições, muito feliz de poder ouvir essas exposições que me antecederam, muito felizes, muito completas. E começo assim, fazendo, tem pouco tempo aqui para a gente conversar. Este nosso evento, esta conferência da OAB, eu, por acaso, estou participando pelo cliente, né, discutindo com a OAB, porque nós alugamos um espaço maravilhoso, né, para fazer a conferência no mundo físico. E, a partir daí, não foi possível, pela pandemia, e tivemos que fazer no mundo virtual, como está ocorrendo agora, né? E aí tem uma questão jurídica lá para acertar, o contrato foi feito, eu estou representando a parte que é a locadora do espaço, né? E aí, num determinado momento da negociação, se discutiu o seguinte: não, eu acho que vocês podem fazer a conferência, a próxima conferência, sem pagar aqui, né? E a questão é, será que a próxima conferência vai ser no mundo físico? Depois de nós termos aqui 6.000 inscritos, um recorde que nunca tivemos. Depois de nós conseguirmos trazer todos os colegas que acabaram vindo a um custo zero. As conferências começam a ter um custo de 200, 300 mil de passagens, hospedagens, deslocamentos, o custo que se tinha para trazer palestrantes do exterior, em classe executiva, enfim, né? E os cancelamentos, pessoas que não chegavam, não conseguiam chegar, né? Então, a questão é que talvez a gente não faça mais conferência da advocacia no mundo físico, né? Então, essa mudança ela é muito grande. E eu queria aqui... teria tantas coisas para falar de direito digital, a gente poderia falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem coisas fantásticas para serem abordadas ali, que, aliás, talvez entre em vigor hoje. Talvez entre em vigor hoje, porque eu até estava tentando acompanhar o que está acontecendo no Congresso, mas não saiu ainda o resultado. Talvez caia a medida provisória que está adiando por um ano a entrada em vigor, então talvez ela entre em vigor agora, desde já. A gente tem a questão do Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, que cuida da invasão de privacidade, os tratados aí de propriedade intelectual, que envolve a propriedade intelectual no meio eletrônico, as questões de blockchain, crowdsourcing, enfim, teria tanta coisa aí Eu vou me ater a duas questões que são da minha prática profissional, né? Que eu acho que podem ilustrar bem, né? E junta um pouquinho com a arbitragem, que é a comissão que eu já presidi a nível nacional, a comissão da OAB, e que hoje presido aqui no Rio Grande do Sul. Uma situação de disputa de nome de domínio na internet, né? Onde eu tive a oportunidade de fazer em torno de mais de 20 situações como essa. Tem uma empresa, vamos pegar lá, vamos supor que a OAB ela tenha o nome OAB no mundo físico, mas alguém lá na Rússia registrou o nome OAB.org ou .com.br, ela comprou, ela registrou esse nome de domínio. E aí a OAB, quando vai instalar o seu site, ela não consegue fazer isso, porque o nome de domínio foi já por alguém utilizado. Qual é a solução que tem havido? E ela é fantástica, e ela é
eu chamo que é uma solução global, ela é uma solução de alta eficiência jurídica, né? Alta eficiência jurídica. A OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, tem uma câmara de arbitragem e ela destacou uma parte da câmara, um centro, ela criou um centro específico para nomes de domínio. Então, toda vez que a gente compra um nome de domínio, algum de nós já deve ter tido a experiência de comprar um nome de domínio, tem ali uma cláusula de arbitragem. Até se diz que essa cláusula não é válida, porque ali é uma relação de consumo aquela compra e a cláusula não seria válida. Mas o que acontece? A OMP ela aceita que se abra uma arbitragem entre aspas aí. E como é que ela funciona? A parte, vamos dizer que a OAB tenha sido atingida e ela diz o seguinte: pela lei de propriedade intelectual, pelos tratados todos, quem tem a propriedade do nome no mundo físico também tem a propriedade no mundo digital. Então, ela entra com uma ação, entre aspas, na verdade, um pedido de instauração de arbitragem perante a Câmara da OMP, dizendo: eu sou a proprietária no mundo físico. Fato público notório no Brasil, tem lei. E eu estou falando aqui de grandes empresas que passaram por isso, a Grandene, o Banco Itaú, que nós representamos, a RBS. Estou falando de várias situações que ocorreram no mundo real. Então, a OAB vai lá, faz uma exposição curta, é quase que um formulário de petição inicial, e a OMP, pelo regulamento da Câmara da OMP, ela nomeia 3 árbitros aleatórios no mundo. Então, pode ser um árbitro no Japão, outro lá na Escandinávia, outro na América do Sul, aqui no Peru, que seja. Esses 3 árbitros vão operar sempre virtualmente. Isso já faz mais de... Olha, já deve fazer 10 anos que isso está assim. Eles vão operar virtualmente, vão receber, a outra parte é notificada via eletrônica, e a outra parte, então, vai apresentar a sua defesa. Na grande maioria das vezes, essa defesa nem é apresentada, porque é pirataria. É alguém que está lá na Rússia, alguém que está lá na China fazendo pirataria, e ela nem responde. E aí, a decisão do tribunal arbitral, ela vai imediatamente acionar os órgãos que têm as chaves dos nomes de domínio e imediatamente vira a chave que estava lá para o russo e volta para o OAB-RS. Esse processo leva aí menos de 90 dias. O custo dele é em torno de $3.000 por árbitro. Tá? Então, ele é um custo barato. Com $9.000, você resolve um nome de domínio de uma grande empresa, de uma grande instituição como é a OAB. É um processo barato, é um processo ágil, e ele resolve, nas estatísticas lá da OMP, 98% dos problemas. 2% as partes vêm e questionam a arbitragem, colocam em dúvida a arbitragem, e aí elas... Ou é questões que a gente tem discussão no mundo físico, As lojas Renner, por exemplo, tinha lá um alemão que usava o nome Renner no mundo físico, e aí houve uma real discussão, não tinha pirataria, ele teve uma real discussão, e aí, então, aí ele vai para uma arbitragem mesmo, que aí leva um pouco mais de tempo, leva em torno de 1 ano aí para ser resolvido. Mas, então, esta modalidade de solução, a gente poderia adotar em várias situações aqui no Brasil. Várias situações de relação de consumo a gente poderia ter esse tipo de situação. Ela funciona. Bom, a minha outra questão, vou sair um pouquinho da arbitragem. Eu até publiquei um vídeo que até viralizou aí dentro da OAB, eu recebi dezenas de feedback sobre esse vídeo, que foi uma sustentação oral que eu fiz no STJ. Faz, acho que uns 45, 60 dias eu fiz uma sustentação virtual no STJ e relatei a minha experiência. Depois disso, eu tive mais 2 sustentações no Tribunal de Justiça de São Paulo, e tive reuniões com magistrados paulistas. Aí foram 3 magistrados, tive reunião para despachar liminares, pedidos liminares. A minha experiência
foi de que foi melhor, a veiculação da defesa do cliente expressa na sustentação foi melhor no mundo virtual do que era no mundo real. Porque os ministros estavam todos com atenção voltada ao tema, não tinha nenhum meirinho fazendo alguma coisa no ouvido, no meio da sessão, que o distraísse, não tinha gente passando, gente levantando, era cada um na sua residência, concentrado, eu pude ver a concentração. Não houve zero de prejuízo para a defesa. E agora, isso que eu queria puxar a minha apresentação para a questão dos custos, né? Eu acho que uma sociedade ela é rica quando ela faz a mesma coisa gastando muito menos. Isso é a história da humanidade. Vocês trouxeram aí o Schumpeter, a lição dele, que ele fala do capitalismo, né? A destruição criativa, né? Mas sempre foi com ganhos de produtividade. A gente ficou rico, não tem como ficar rico por decreto. São ganhos de produtividade através de invenções, inovações. Né? Esta situação no STJ, que eu tive a oportunidade de fazer a sustentação, eu pergunto o seguinte: numa situação normal, iam ter lá 30, 40 advogados que se deslocaram de todo o país, né? Uns do Amazonas, outros do Rio de Janeiro, outros de Goiás, Santa Catarina, para ir lá poder defender os seus clientes, né? Com custo de hospedagem, de passagem, custo humano de ficar no aeroporto, de ter atenção da viagem, de ficar longe das famílias, dos seus locais de lazer, né? Esses 40 que se deslocaram de todo o Brasil para ir para lá, qual é isso para uma sessão? Quantas câmaras tem, quantas turmas tem o STJ? Né? Em sessão, naquele mesmo dia, lá tinham 4 turmas em sessão. Como é que a economia que é gerada para nós todos? Né? A economia para o cliente, que não precisa pagar por isto, a democratização que isto gera, né? Se nós queremos uma sociedade mais igual, olha a democratização que isso gera. Hoje, um advogado pagando R$80 por uma conexão de internet, ele não precisa, ele atende todas essas sustentações sem precisar ir para Brasília. Quer dizer, o cliente que não tinha condições de pagar para o seu advogado ir em Brasília fazer a defesa, ele passa a ter a defesa. É uma democracia muito grande para nós termos, vamos dizer assim, eu não vou nem dizer que foi melhor, a minha experiência foi que foi melhor, mas vamos dizer que seja a mesma eficiência de ter uma sustentação oral virtual ou não. Né? Esse ganho, eu acho difícil que a gente volte para trás, e não é bom que a gente volte. Eu acho que existe aí, nós temos que nos conscientizar, porque é uma diminuição de custo tão grande, e isso vai nos enriquecer a todos. Toda a comunidade vai ficar mais rica, vai sobrar recursos que antes eram empregados para isso, para a gente fazer outras coisas. Isso é riqueza. Uhum. Eu me preocupo muito nessa questão dos custos com essas ferramentas que eu acho que foi a Ana Amélia que expôs ali. Tem o Tribunal do Tocantins que já desenvolveu uma ferramenta específica, né? E essa dificuldade se é para os tribunais criarem uma ferramenta específica, e talvez possa ser interessante, que o CNJ lidere para que nós tenhamos uma ferramenta para todos os tribunais. Esses tempos eu tive conversando com o presidente da OAB Bahia na gestão passada, e ele no intervalo de 2 anos, o Tribunal de Justiça da Bahia tinha gasto R$40 milhões com seu sistema de informática. No intervalo de 2 anos. Vocês imaginem somar todos os tribunais dos 20 e poucos estados brasileiros, né? Estende isso num período de 5 anos. Ainda tem mais TRFs, tem mais os TRTs,
tem mais o Supremo, tem mais o STJ, né? A Justiça Militar. Se a gente criar um sistema único, a economia, nós estamos falando de economia de 40, 50 vezes. Né? E se a gente, existia uma estimativa dele, do presidente da Brasília, que já havia se gastado no Brasil mais de 3 bilhões de reais com a informatização do judiciário. E se nós tivéssemos um sistema único liderado pelo CNJ, com facilitação para todos os advogados, né? E não é mesmo advogado.com, ele tem que parar para estudar como é que é o sistema num lugar, como é que é o sistema de pesquisa de jurisprudência no outro lugar, como é que é o sistema naquele estado, naquele fórum, como é que é a petição. Né? Mesmo advogado.com, ele tem que ter um gasto muito maior para poder se adaptar a isso. Então, que o CNJ, eu acho que a advocacia poderia ser protagonista nisso, que o CNJ pudesse, nós pudéssemos ter um custo único nisso. Não vamos aumentar, não vamos fazer um custo 40 vezes maior. Nós temos ainda a felicidade do nosso país de ter uma legislação federal para a questão dos processos judiciais. Nós temos um processo civil, processo penal, com lei federal tratando deles. São ajustes mínimos que os COJs, os Códigos de Obrigações Judiciárias, têm. E se nós fizermos uma campanha, aí os governadores com certeza vão ver a economia que teria para os seus estados, e nós poderíamos fazer um código de obrigações judiciárias padronizado para todo o país. Então, são essas as provocações aí que eu faço. O judiciário está muito preocupado, e com razão, de nós termos processos, uniformização de jurisprudência, mas também nós precisamos que as emendas elas tenham palavras-chave que possibilitem que o Big Data seja utilizado pela advocacia. Então, nós temos lá, usam 20 palavras diferentes para tratar da mesma coisa. Isso exige também o judiciário.com. Exige o judiciário.com. Vamos uniformizar essas palavras. Vamos tornar possível que a gente faça uma pesquisa de jurisprudência e ela venha da forma mais eficiente possível e que a gente consiga ter a padronização que se precisa. Eu já devo ter me estendido demais, Antônio, já passei do tempo, já é sexta-feira, todo mundo está cansado, e eu vou terminar aqui só dizendo o seguinte: vou decretar a morte do direito digital aqui, para ser mais polêmico possível e todo mundo ficar apavorado aqui. Porque o direito digital ele só tem sentido da gente usar essa expressão diferenciando ele do mundo real, mas não vai ter como diferenciar mais. Nós não vamos mais ter por que usar a expressão direito. A vida vai ser digital. E nós vamos voltar a falar de direito mesmo. Não é? Só que vai ser tão predominante o direito digital que não vai ter nem sentido mais a gente falar nessa expressão direito digital, porque vai ser o direito. Tá? Então, eu concluo aqui a minha exposição, saudando muito aí a Ana Amélia, ao Paulo, Felipe, agora vou ouvir a Regina, não sei se a relatora ainda vai se pronunciar, e Antônio, com sempre a satisfação da gente estar juntos, sempre aprendendo aí, né? Muito legal o painel, gostei muito do painel. Tá? Legal, muito obrigado, doutor Ricardo, caro amigo, caro colega, sem dúvida, eu estava refletindo aqui, denunciou a morte do direito digital, né? A ITA denunciou a morte a quase morte dos contratos, e Gilmore denunciou a morte dos contratos lá nos anos 70 já, né? Então, Ricardo Ranzolin denunciou a morte do direito digital em 2020. Então, 50 anos depois, essa expressão ainda retorna ao nosso ordenamento, e tenho certeza que tem doutrinas a serem desenvolvidas em cima disso. Então, como presidente, eu agradeço muito a presença de todos, a fala de todos os nossos queridos palestrantes, doutora Ana Amélia, doutor Paulo Silva, nossos debatedores Felipe Malman, doutor Ricardo Ranzolin, e digo que a tarefa mais árdua agora será da nossa querida relatora, doutora Regina,
em compilar todas essas informações, esse lote de brilhantismos que foram aqui computados para que possa, então, compor os anais da OAB-RS, e agradecer também que de pé, que é todo o nosso administrativo, os nossos colaboradores da OAB, que estão lá na OAB desde as 6 da manhã, realizando os ajustes necessários para que possamos estarmos aqui conectados e com a conexão plena, com essa ponte para o mundo digital. Então, muito obrigado a todos, tenham todos um excelente final de semana, e fica aqui os parabéns renovados ao nosso presidente Ricardo Breyer e à doutora Fabiana Bart pela coordenação do evento. Um grande abraço a todos.